O podcast A Santa Igreja Católica faz 2 anos de existência e é só por você que chegamos até aqui. Muito obrigado por nos prestigiar sempre e também por compartilhar. Só assim chegamos mais longe. E nesse episódio de fevereiro de 2023, vamos fazer uma retrospectiva destes 2 anos. Hoje, a nossa temática é sobre o Santo Terço, o Santíssimo Nome de Jesus, ano litúrgico, Deus Pai de toda a humanidade, o Natal. Sobre isso e muito mais, você só encontra aqui no podcast A Santa Igreja Católica. Esse podcast tem um oferecimento de nossos patrocinadores. É aqui, no Salão Cidinha, que tem o serviço excepcional e cuida da melhor forma dos seus cabelos. Venha tomar um café comigo e conhecer os nossos serviços. Ponte da Tia, servindo sabores indescritíveis, desde o seu almoço até aquele delicioso açaí de sobremesa. Venha conhecer e se apaixonar. 28 999 59 0129. Também estamos no Plus Delivery a partir das 18 horas. Seja você também um patrocinador do podcast A Santa Igreja Católica, ou ainda faça sua doação pessoal para a evangelização. É só apontar a câmera do seu celular para a TV e escanear o código QR, ou entre em contato conosco. 28 998 83 3790. A ideia de criar um canal de comunicação surgiu desde cedo no meu coração de criança. Só que nunca soube como colocar isso na prática. Foi na pandemia, quando comecei a fazer umas lives de oração, mas queria eu fazer um projeto mais simples e duradouro, tanto que eu não tinha uma internet muito boa. Foi aí que conheci o formato de podcasts e decidi começar um. Fiz um trailer de 39 segundos falando sobre a minha ideia de podcast que acabara de criar. Escuta aí como foi aquele trailer. Olá, meu nome é Rafael Boses Pimenta de Souza e o meu podcast será sobre a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Nele, eu irei tratar sobre os nossos deveres, nossos direitos, além de tantas curiosidades que nossa igreja tem. Eu espero que você curta, compartilhe, para que juntos ajudemos nossos irmãos a conhecer mais essa nossa igreja tão bela. Um abraço e fique com Deus. Sem equipamento e experiência, comecei. Convidei meu primeiro entrevistado, Gabriel. Ele era de Ibatiba e eu de Venda Nova. A distância não colaborava, então ele me deu a ideia de gravar no Discord. Ele fazia as gravações, porque eu mal tinha ideia de como fazer. Gravamos uma série sobre a liturgia na Santa Missa. Você pode conferir lá no Spotify. Peguei um livro da Instrução Geral do Missal Romano emprestado e começamos a fazer, basicamente, uma leitura comentada. Foram 4 episódios. Olá, você que nos acompanha nesse meu primeiro podcast. Ele, hoje, é sobre a liturgia. E meu convidado de hoje é o Gabriel. Gabriel, olá, tudo bom, Gabriel? Olá, Rafael. É uma grande alegria estar aqui com você hoje, neste podcast. Eu sou da paróquia Nossa Senhora do Rosário, daqui de Ibatiba. Sou cerimoniário há mais de 3 anos e é um grande prazer estar aqui com você hoje, Rafael. Então, gente, esse foi o nosso 4º episódio sobre a liturgia na Santa Missa. Agradeço demais o Gabriel que participou, que me ajudou a gravar, a estudar sobre a liturgia na missa. E espero que a gente tenha ajudado você que está nos ouvindo a entender mais sobre a liturgia. Gabriel, muito obrigado mesmo. Rafael, eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Um grande abraço e fique com Deus. Depois, para finalizar essa série sobre a liturgia na Santa Missa, convidei o padre Christian Vieira para falarmos um pouco sobre música litúrgica. Esse gravamos por telefone. Olá, você que nos acompanha no nosso 5º podcast sobre a liturgia na Santa Missa.
O nosso convidado de hoje é o Padre Christian Vieira Batista, vigário na paróquia São Pedro Apóstolo de Venda Nova do Imigrante. O tema de hoje é sobre música litúrgica. Deus te abençoe, Rafael. Deus abençoe a todos aqueles que nos ouvem através deste meio de comunicação que você tem fomentado por meio das redes sociais. Já em maio, conheci um seminarista, hoje sacerdote, Breno Guilherme, de São Paulo, e o convidei para falarmos sobre vocação. Enquanto gravávamos em videoconferência, pensei em fazer uma série sobre vocação. Foi bem espontâneo. Assim, defini esse episódio gravado com o Breno como uma introdução. Você ouve agora um depoimento do nosso grande amigo Padre Breno. Graça e paz, queridos irmãos, estou aqui para falar a respeito do podcast A Santa Igreja Católica. Eu contribuí com um podcast fazendo um podcast de fato falando sobre vocação. Eu conheci o podcast através do Rafael Pimenta, que me enviou uma mensagem pedindo para que eu pudesse contribuir desta forma. Acredito que a grande importância dos podcasts nesse nosso tempo é a facilidade, a espontaneidade que temos para abordar diversos assuntos dentro da nossa religiosidade, dentro da nossa fé. Eu percebo que há de fato um grande déficit, às vezes, de nós falarmos sobre o ano litúrgico, sobre a liturgia própria, por exemplo, do Natal, que nós acabamos de celebrar, os mistérios do Santo Terço e tudo mais. Isso são coisas que o próprio podcast, a Santa Igreja Católica, contempla nesse tempo e eu pude acompanhar. Acredito que esta importância precisa ser também homenageada, e de certa forma também motivada para que outras pessoas possam contribuir também com esse podcast para levar para mais pessoas estes temas que são tão caros para a nossa fé e muitas vezes falta um esclarecimento melhor. E o podcast tem essa facilidade de chegar de uma maneira talvez mais descontraída às informações necessárias para cair no nosso coração. Continuem com esse projeto de evangelização. Deus abençoe. No segundo episódio dessa série, convidei a irmã Jaqueline, lá de Campos, para gravarmos sobre a vocação religiosa consagrada. Também foi por videoconferência e foi aí que comecei a ter a ideia, junto com as sugestões das pessoas, em fazer o meu podcast em vídeo. Fiz a gravação da videoconferência, mas não foi ao ar por questões de qualidade dos vídeos e também era só um teste. Vamos agora dar exemplos de vocação, iniciando pela vida religiosa consagrada. Nossa convidada é a irmã Jaqueline Rocha. Ela é de Campos dos Goitacazes. Não é isso, irmã? Isso mesmo. Como o Rafael disse, eu sou irmã Jaqueline Rocha, sou salesiana de Dom Bosco. Atualmente eu estou morando em Campos dos Goitacazes. A nossa missão aqui é numa escola do infantil ao 9º ano. E eu sou natural de Belford Roxo, a periferia do Rio de Janeiro. Então foi lá que eu cresci na fé e despertou minha vocação, basicamente assim. Já em julho, convidei o padre Sebastião Cesário da Cruz, o padre Júnior, que havia conhecido há um bom tempo, quando ainda estava conhecendo os salesianos. Conversamos um pouco sobre a vocação sacerdotal. Nosso convidado é o padre Júnior. Sua bênção, padre. Deus te abençoe, Rafael. Abençoe também toda a sua família. Para mim é uma grande satisfação poder estar falando com você, Primeiro porque conheço você desde pequeno, quando você era bem pequenininho, Bom, você cresceu, quem sabe vai se tornar padre também, Bonito podcast falando sobre a vida dos padres, a vocação sacerdotal. Uma coisa muito bonita, também muito interessante, saindo, num despertar do coração de um jovem. Isso é muito bonito, alegra muito a gente também. Ainda nesse mês, convidei o diácono Carlos para conversarmos sobre a vocação diaconal permanente. Foi um momento de muito aprendizado e descobertas sobre essa vocação. O diaconato permanente. Nosso convidado é o diácono Carlos e sua esposa Lourdes. Eles são aqui da cidade de Venda Nova do Imigrante.
Olá, Lourdes. Olá, Rafael. Uma alegria estar com você. Sua bênção, Diácono Carlos. Deus abençoe, Rafael. Muito bom estar participando deste momento com você, viu? E quero te parabenizar por esse trabalho fantástico que você faz, que também é a evangelização, né, através dos meios das redes sociais, que possa chegar às casas, aos corações das pessoas que ouvem, que acompanham o seu programa, viu? Deus te abençoe a cada dia nesse desenvolvimento, que é uma pastoral virtual, né, no auxílio da evangelização. No último episódio dessa série, convidei Emerson Davoli e Sayonara Carvalho, sua esposa, para falarmos sobre a vocação matrimonial. Foi muito bom ouvir da boca de um jovem casal a importância da família. Exemplo de vocação, o matrimônio. Nossos convidados são o Emerson Davoli e a Sayonara Carvalho. Eles são aqui de Venda Nova do Imigrante. Olá, Emerson e Sayonara. Olá, Rafael, como vai? É uma enorme satisfação para nós participarmos desse podcast com você e é motivo de grande alegria para nós poder testemunhar também o nosso amor, poder testemunhar o amor de Cristo pela família, né? Mostrar ao mundo que a família também é uma verdadeira vocação, algo realmente escolhido por Deus para nos santificar, para podermos chegar ao céu. Ei, Rafael, tudo bom? Muita alegria estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa vocação, que é o matrimônio, como chegamos até essa decisão junto com Deus. Muito maravilhoso estar aqui com você. E nós também admiramos muito você, tão novo e já está fazendo coisas grandes. Fazendo coisas tão grandiosas por Deus, pela igreja, né? E ficamos muito felizes. E rezamos assim muito para que cada vez mais tenham mais jovens como você, que você possa dar seu testemunho, né? E que seu podcast possa ir muito longe, né? Que vai dar tudo certo. Depois de terminar essa série, me dei conta que o mês de agosto que logo chegava, e a igreja dedicava esse mês à reflexão das vocações. Com isso, tive a ideia de continuar a série sobre vocação, só que agora com outros convidados e outras perguntas, outro roteiro, tendo certeza que não seria repetitivo, porque é uma temática de muita importância e que ajudaria os jovens a conhecer as tantas vocações. Nesse mesmo período, com uma ideia mais madura, criei um canal com o nome de podcast A Santa Igreja Católica. O primeiro vídeo já foi sobre a vocação sacerdotal. Ainda, os convidados e eu não apareciam no vídeo. Só era uma arte de fundo com um espectro de áudio no primeiro plano. Foi junto com o padre Rogério Guimarães, meu padrinho, que falamos sobre o sacerdócio. Neste episódio, o primeiro do mês, o tema abordado é a vocação sacerdotal. Nosso convidado é o padre Rogério Guimarães, que está nos falando lá de Jerônimo Monteiro. Olá, meu padrinho, sua bênção. Deus te abençoe e te faça feliz, Rafael, meu filhado. Deus abençoe e faça feliz também a quem acompanha esse podcast. No segundo episódio sobre o matrimônio, fiz 2 entrevistas. Uma com Vera e o Tião, da Pastoral Familiar aqui de Venda Nova. Eu sou a Vera. Eu sou o Sebastião. Nós fazemos parte da Pastoral Familiar, nós trabalhamos no setor pré-matrimônio. Nesse trabalho é muito gratificante para nós perceber que tem jovens ainda que tem o pensamento que o Rafael tem a preocupação com as postagens, onde ele tem uma rede social, onde ele tem a preocupação de colher o material através das suas entrevistas e está fazendo as postagens com essa preocupação em levar um material de qualidade às famílias. Nós recebemos o podcast pela primeira vez, foi através do Rafael. E também fomos convidados a fazer parte, né, do podcast, falando um pouco sobre a família, falando sobre a pastoral familiar, né? Então é de um trabalho muito importante essa evangelização. Como o Tião disse, é um menino tão jovem, né, já preocupado com a evangelização. Importante em nossa caminhada procurar sempre trilhar o caminho apresentado por Jesus, onde a gente prega o amor, prega o carinho, prega a caridade. E esse é o trabalho que a gente percebe, onde o Rafael tem essa preocupação.
Ele tem feito isso de uma forma tão tranquila, né? Através de seus podcasts, cada vez falando de uma matéria diferente, de um assunto diferente. Então, Rafael, mais uma vez, parabéns, tá? Que Deus te abençoe, que você continue sempre essa pessoa que você é, preocupado com a evangelização. Que o Espírito Santo sempre te ilumine e sempre te mantenha no caminho da fé, de unidade e paz. Um abraço. E outro vídeo com o meu tio Nivaldo e sua esposa Cleidiane, que também fazem parte da pastoral familiar. Nossos convidados são o Nivaldo Bose e sua esposa Cleidiane, meus tios aqui de Venda Nova. Muito bom estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Que bom podermos estar juntos, falar um pouquinho, né, da vocação matrimonial. Obrigada mesmo por você nos convidar para estar presente com você. No terceiro episódio, a irmã da congregação Ursulina, Marília Poleto, falou um pouquinho sobre a vocação religiosa consagrada. Poleto, das Irmãs Ursulinas do Sagrado Coração de Maria. E em agosto do ano passado, eu recebi um convite do Rafael para fazer uma partilha sobre um tema vocacional, sobre a vida consagrada. E estou aqui hoje para falar da importância desse podcast, sobretudo para a juventude de hoje, né? Uma forma da gente estar tratando de temas, estar trazendo matérias, trazendo vídeos, que ajudam a juventude a refletir sobre alguns temas e, sobretudo, sobre o tema vocacional. Temos que criar a cultura vocacional para que outros jovens e outras jovens possam responder ao chamado do Senhor, que continua ainda hoje passando pelas estradas da vida e convidando a todos para o seu seguimento de Jesus, para viver o Evangelho e ser nesse mundo um sinal do amor de Deus, que é infinito e misericordioso. Então, muito obrigada por essa oportunidade de contribuir com esse podcast e que você consiga, Rafael, encontrar outras pessoas também disponíveis a contribuir, a dar colocar os seus dons a serviço para que esse meio de evangelização possa atingir mais pessoas, né, através tanto da contribuição quanto da propagação e chegar aos ouvidos de tantas e tantas pessoas, né, que talvez nunca tenham pensado sobre os temas que você aborda. Então, muito obrigada e um sucesso grande para você nesse caminho de seguimento de Jesus e de evangelização. Fique com Deus. E no último episódio, convidei o Chocolate, que foi meu catequista por um bom tempo, a falar sobre a catequese. Antônio Luiz é uma pessoa muito sábia e sóbria, com uma experiência inigualável. Olá, Chocolate. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção, Rafael. Santo Agostinho, ele fala que nós nos santificamos à medida que nós assumimos a nossa limitação. Eu sou um cara limitado, mas eu assumo a minha limitação. É isso que você está fazendo aí? Meus parabéns. Vai em frente. Sim, Henrique, eu sempre falo para ele, vai em frente. Vai em frente. E lá na frente vocês vão pensar assim, poxa, coisa bacana, eu segui esse caminho. Eu agradeço você também, agradeço você por isso que você está fazendo aí. Continue assim, meu caro. Em setembro, convidei meu tio Nivaldo novamente para falarmos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Nivaldo Bose, meu tio, ele é ministro da Palavra há 8 anos. Estou feliz de estar aqui com você hoje, mais nesse momento, né, de falar principalmente sobre a Palavra de Deus. Obrigada pelo convite. Eu fico feliz, tá, Rafael? Fico feliz mesmo ver assim um sobrinho com um chamado tão bonito, né? Eu fico muito feliz de saber, né, que nós temos o sangue nosso que está indo levar a Palavra de Deus. Muito feliz, que Deus possa te abençoar sempre e pode ter certeza, o seu tio reza por você, tá bom? Seu tio reza por você e você vai ser um grande homem. Já é, mas vai se tornar um grande homem de levar a Palavra de Deus para aqueles que precisam e têm sede. Em outubro, junto com a Cidinha, falando sobre missão, ela pôde nos falar em forma de testemunho.
sempre fazendo as missões populares. Teremos a ajuda da Cidinha. Olá, Cidinha. É um prazer enorme tê-la aqui no meu podcast. Olá, Rafael. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem neste momento. Um bom dia, uma boa noite. Eu que agradeço, Rafael, o convite. Foi muito importante para mim participar desse momento do seu programa. Agradeço muito e rezo pela sua vocação, pela sua família, enfim, pela nossa comunidade, pelas pessoas que precisam de oração. Contem sempre com a minha oração, com a minha amizade, com o meu carinho. Em novembro, com apoio da PASCOM, da paróquia São Pedro Apóstolo de Venda Nova do Imigrante, gravei o primeiro episódio com vídeo, com o padre Christian, sobre o sufrágio das almas, com o nome de Creio na Vida Eterna. Creio na Vida Eterna é o tema do episódio de hoje. E, para nos ajudar a decifrar mais esse tema, temos a presença do padre Christian Vieira Batista, aqui da paróquia São Pedro de Venda Nova do Imigrante. Olá, padre. Olá, Rafael. Olá a você que acompanha esse podcast do Rafael. Bem-vindos nesta interação. Aproveito também para lhe parabenizar, por este trabalho de evangelização que você tem feito, desde o formato de áudio e agora também esse desafio de fazer esse trabalho em áudio e vídeo, que requer um pouco de paciência, requer um pouco de trabalho, de edição, tantas coisas que estão envolvidas por trás para chegar até você da maneira que você vê aqui e agora. E no último mês de 2021, dezembro, com meu padrinho, o padre Rogério Guimarães, falamos sobre o advento de Nosso Senhor. Eu sou o padre Rogério Guimarães, pároco da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Jerônimo Monteiro. Conheço o podcast A Santa Igreja Católica há um bom tempo. Escuto, tem uma boa temática, desenvolve temas sobre a fé, sobre a igreja, sobre os sacramentos. E é uma iniciativa de um jovem que abre o diálogo com outras pessoas, com outras especialidades, para aprofundar sobre a fé. Já falei sobre o sacerdócio, já falei sobre o tempo do advento, e é sempre uma alegria colaborar, e não só, mas também escutar e perceber a partir do olhar do jovem, de um jovem participante da comunidade que vive o seu batismo, como ele compreende, como ele vive a igreja. Uma boa missão nesses meios digitais, e para você que assiste, bom proveito de excelentes conteúdos, de excelentes visões e formas de olhar e amar a Santa Igreja de Deus. Em janeiro, sobre o Santíssimo Nome de Jesus. Em agosto, Deus Pai de toda a humanidade. Já em novembro, falamos sobre o ano litúrgico de nossos patrocinadores, nossa retrospectiva desse biênio.